Ele fez de novo. Na primeira noite do SummerSlam de 2025, Seth Rollins faz outro cash-in lendário e se torna o campeão mundial dos pesos pesados. Nós vamos falar sobre o que eu achei dessa primeira noite do SummerSlam, mas eu também quero saber o que você achou dessa primeira noite do SummerSlam. Deixa o like no início do vídeo, de preferência, para dar aquele apoio, mas deixa aqui nos comentários as impressões de vocês a respeito desse evento. Na verdade, essa primeira noite para mim foi uma primeira noite mais ou menos. Teve seus altos e baixos, mas terminou de uma maneira forte. Não só terminou de maneira forte, como começou de maneira forte. Depois da abertura da Cardi B, nós tivemos o combate de tags entre Roman Reigns e Jey Uso contra os Browns, Bron Breakker e Bronson Reed. São 4 lutadores fortes à medida do possível, não são técnicos nem high flyers, mas eles souberam construir um combate bastante divertido, teve muita ação, mesmo entre os dois lutadores que não eram os legal men no combate, né? Aqueles que não estavam de maneira legal na luta. Destaque para o momento onde o Bron Breakker acerta com o Roman Reigns com um impulso muito forte, onde parece que o Roman Reigns inclusive bateu até o ombro nas Steel Steps. Teve Spear do Roman Reigns no Bron Breakker na barricada, teve um Suicide Dive sensacional do Roman Reigns que ele quase se lesiona, teve dive também do Big Bronson Reed, teve momentos de quase vitória para os dois lados, e no final, quando o Bron Breakker iria aplicar um Spear no Jey Uso, o Roman Reigns se sacrifica, leva o Spear por ele, mas o Jey Uso é quem acaba conquistando a vitória para o seu time, finalizando o Big Bronson Reed. Eu gostei, eu já esperava uma vitória do Roman Reigns e do Jey Uso, esperava realmente que o Bronson Reed fosse levar o pin, e também gostei do fato de que ninguém saiu muito descredibilizado dessa luta, né pessoal? O Bron Breakker teve um grande destaque, como era de se esperar. Foi bem divertido, se eu não me engano foi um combate que teve seus 21 minutos e começou de uma maneira bem forte esse SummerSlam. Aí depois nós fomos para um outro combate de tags, que foi o combate válido pelo título feminino de duplas. As campeãs Raquel Rodriguez e Roxanne Perez defenderam os títulos contra Charlotte Flair e Alexa Bliss, num combate onde não foi tecnicamente lá essas coisas, não foi lá um grande combate, mas a parte final compensa. A Alexa Bliss ataca acidentalmente a Charlotte Flair. E no final, quando a Alexa Bliss iria finalizar o combate, deu a impressão de que a Charlotte Flair poderia trair a Alexa por causa do ataque sofrido. Mas não, a Charlotte Flair acaba ajudando a Alexa, ela aplica um Big Boot na Raquel Rodriguez e a Alexa Bliss consegue finalizar a Roxanne Perez, e nisso Charlotte Flair e Alexa Bliss vencem o título de tags. Apesar de, como eu ter dito, que o combate, tecnicamente falando, não foi lá essas coisas, valeu mesmo pela parte final, pelo resultado, perdão. A tag das novas campeãs está muito over. A Charlotte Flair voltou a ser apoiada pela crowd. E quem sabe esse reinado delas pode alavancar, de certa maneira, a divisão de tags feminina da WWE. Então, gostei desse momento. Depois nós fomos para um combate do Sami Zayn contra o Karrion Kross. Um combate que teve um ritmo muito acelerado. O próprio combate foi um combate rápido. Deu para entender o storytelling que eles estavam tentando emplacar para a luta. O Karrion Kross queria que o Sami Zayn admitisse que ele, Karrion Kross, estava certo todo tempo, mas o Sami Zayn ele acaba não cedendo às tentações. Inclusive a Scarlett em determinado momento meio que tenta induzir o Sami Zayn a acertar o Karrion Kross com um pedaço de cano para provar que o Sami Zayn é mau. O Sami Zayn recusa e acaba finalizando o Karrion Kross da maneira mais clichê possível, e isso fez com que muita gente tivesse aquele sentimento de tristeza. Você observa lá a reação da crowd que quando o Sami Zayn ele recusa a atacar o Karrion Kross com o cano, a crowd, ao invés de ficar feliz, ficou desapontada. E depois no final, quando o Sami Zayn vence, fica claro que a carreira do Karrion Kross na WWE está chegando ao fim. É uma pena para os fãs do Karrion Kross, mas é o Sami Zayn que tinha que vencer mesmo, é quem tem mais potencial entre os dois, e sinceramente, como eu disse, eu acho que o Karrion Kross está com os dias contados na WWE. Foi um combate bem agridoce, assim, eu até que gostei da ideia, mas entendo que muita gente ficou desagradada por causa do que isso significa para a carreira do Karrion Kross, né?
Mas pelo amor de Deus, né? Vamos parar agora de ficar trabalhando o Sami Zayn como um underdog, como um eterno babyface que tem que vencer todas as barreiras. Isso já encheu o saco, né? Pra falar a verdade, né? Acho que ninguém aguenta mais isso. Aí em seguida, nós vamos comentar o combate válido pelo título feminino da WWE, onde Tiffany Stratton venceu Jade Cargill. Jade Cargill, inclusive, que entrou caracterizada com a bandeira da Jamaica. O combate foi um combate curto, foi mais curto do que o combate do Karrion Kross contra o Sami Zayn. Porém, a Jade Cargill mostrou uma ofensiva que ela geralmente não mostrava, que é algo que me surpreendeu. Mas o que me surpreendeu ainda mais foi o resultado da luta. A Tiffany Stratton venceu de maneira limpa. Não é o que eu esperava, mas sinceramente eu gostei. Por duas razões. Primeiro, porque mostra que a WWE está levando a sério o investimento na Tiffany Stratton. Porque geralmente se espera que um determinado wrestler ganha um Royal Rumble ou alguma coisa assim, se torna campeão na WrestleMania, aí ele faz alguns meses de reinado e depois já perde para o próximo investimento, né? E não, a Tiffany Stratton venceu Charlotte Flair, venceu Trish Stratus, venceu Nia Jax, agora venceu o seu combate no SummerSlam, que bom, sabe? Para uma estrela ser levada a sério, é preciso desse tipo de tratamento. Então, para a parte da Tiffany Stratton, foi muito bom. Agora, uma coisa que me surpreendeu ainda mais foi a Jade Cargill perder limpo, né? Perder limpo. Da maneira que foi, não foi nem por um roll-up. Eu não fico tão triste assim, tá? Na verdade, eu não fico nem um pouco triste, porque a verdade é que a Jade Cargill ainda não evoluiu o suficiente. Eu não vou dizer que ela não evoluiu nada, porque eu mesmo disse aqui agora que ela mostrou uma ofensiva que ela não tinha mostrado antes. Só que ainda não é o suficiente, seja a nível de personagem, seja a nível de ring skill. A Jade Cargill ainda tem muito que evoluir para estar no topo da divisão feminina da WWE com um título. Então eu não entendo por que muita gente ficou tão chateada com esse resultado, porque pra mim é exatamente o que deveria ter acontecido. Não é o que eu esperava que fosse acontecer, mas é o que eu apoio que tenha acontecido, tá? Então eu gostei tanto do combate quanto do resultado, apesar do resultado ter me surpreendido muito, positivamente, mas surpreendeu. E aí, em falar em surpresa, nós vamos falar do outro combate que me surpreendeu bastante também pelo resultado, que foi o combate do Logan Paul e Drew McIntyre contra Randy Orton e Jelly Roll. O combate ter sido divertido da maneira como foi não me surpreendeu. A WWE sempre capricha nesse tipo de luta. O Jelly Roll, obviamente, não foi como um Bad Bunny ou muito menos como um Logan Paul, mas ele se esforçou, ele fez o melhor que pôde. Teve um momento lá onde o Logan Paul aplica um excelente Frog Splash em cima dele, a la Stone Cold Steve Austin, né? Ele bebe a Prime, pula da terceira corda no Jelly Roll em cima da mesa, e aí teve aquele momento pro Jelly Roll se recuperar, parecia que ele iria ser retirado pelos oficiais, que ele estava lesionado, e depois ele faz aquela volta miraculosa. É engraçado porque a luta deu a entender que estava sendo entre Jelly Roll e Logan Paul. O Drew McIntyre e o Randy Orton foi meio que os assistentes, né? Os caras experientes que tinham que estar lá ajudando. Eu achei isso muito interessante, de certa maneira. Mas o que surpreende é que no final, quem vence é a tag dos Heels. O Logan Paul finaliza o Jelly Roll. E a WWE não tem esse costume, né? Geralmente quando você tem celebridades lutando, eles vencem. Eles é que fazem o pin. É sempre assim. Dessa vez foi diferente. Então, não só nós tivemos um combate animado, como eu já esperava, mas nós tivemos um resultado que quebrou as expectativas. Pro bem. A segunda reviravolta positiva, no meu ponto de vista, obviamente. Então nós tivemos uma derrota da mais nova celebridade no mundo do Pro Wrestling, Jelly Roll. Eu tenho a impressão que o Jelly Roll ainda volta e ganha do Logan Paul. Tá? Eu tenho essa impressão. Eu posso estar enganado, mas eu não acho que acabou. Tá? Mas foi divertido. E aí nós fomos pro Main Event of the Evening. Gunther defende o seu título mundial dos pesos pesados contra CM Punk. E esse é aquele típico combate que não é para todo mundo. Se você começou a assistir Pro Wrestling
dos anos de 2010 pra frente, e se amarra muito num estilo de luta mais popular na New Japan Pro Wrestling, na All Elite Wrestling, que geralmente é muito elogiado pelo Dave Meltzer, que são aqueles combates com um ritmo mais acelerado, com atleticismo lá em cima. Você talvez não vai gostar desse tipo de combate. Porque esse tipo de combate é um combate que lembra bastante os combates da velha guarda dos anos 70, 80, com um ritmo muito mais metódico, um combate muito mais técnico e, acima de tudo, físico. O que o Gunther bateu no CM Punk nessa luta, meu Deus do céu. Foi um chute na bunda do CM Punk. E o CM Punk, obviamente, teve seu momento de ofensiva, principalmente no início da luta. Ele estava mais parelho com o Gunther, mas à medida que o combate ia avançando, a dominância do Gunther ficava cada vez mais evidente. E eu gostei de uma coisa que eles fizeram, né? Antes disso, eu só queria pontuar que teve alguns probleminhas, igual, por exemplo, alguns powerbombs do Gunther que não foram muito bem executados, né? Mas, assim, uma reversão lá do Sharpshooter, o Gunther aplica um Sharpshooter no CM Punk, o CM Punk tenta reverter e aí o Gunther teve que ajudá-lo porque não ficou tão bem feito. Mas são pequenos detalhes, né, que é bom mencionar, mas no geral não atrapalha a experiência de ninguém, né, porque a história estava muito bem contada. Eu gostei do que eles fizeram, porque o Gunther estava mostrando que ele era superior ao CM Punk. A tal ponto que ele ficou soberbo, ele subiu na mesa dos comentaristas, começou a acenar para o público, o CM Punk acaba derrubando ele da mesa, e isso faz com que ele comece a sangrar pela cabeça de uma maneira assim, talvez até exagerada, mas que serviu para enfraquecer o Gunther. O CM Punk fez o seu comeback, havia um momento em que ele ia aplicar o Gold Sleep do Gunther, o Gunther prendeu ele na Sleeper Hold, muita gente achou que poderia terminar ali, mas o CM Punk conseguiu aplicar um Gold Sleep, onde o Gunther vendeu de uma maneira sensacional, ele não caiu, o CM Punk emenda o segundo Gold Sleep e consegue vencer num combate brutal, uma guerra. Que saudade desse tipo de luta, não é para todo mundo, mas é pra mim. O CM Punk estava comemorando com o título e aí toca a música do Seth Rollins, que quando ele chega de muleta daquele jeito, eu falei, obviamente ele tá fazendo graça, né? Ele tá encenando e ele estava mesmo. Ele fingiu que estava indo embora, largou as muletas, tirou a proteção da perna e foi para cima do Punk, que tentou resistir, mas não conseguiu. O Rollins aplicou um stomp e venceu o CM Punk num cash-in histórico. O primeiro cash-in que ele fez lá na WrestleMania 31, eu penso que foi um cash-in mais eletrizante, porque ninguém estava esperando naquele momento, ninguém queria um Roman Reigns como campeão ainda, e aí ele chega de surpresa e vence. Esse cash foi um pouco mais diabólico. Ele não chegou correndo para fazer o cash, ele chegou com a maleta e a muleta, e aí ele finge que vai embora, larga, ele meio que fica provocando, ele deixa todo mundo preocupado, o CM Punk fica esperando, mas é inevitável, e ele acaba fazendo o cash. Foi excelente, foi sensacional. Muita gente queria ver esse atual Seth Rollins vilão se tornando campeão mundial, ficou triste por causa da suposta lesão dele. Ele estava lesionado, mas não é da maneira que muita gente achava. Fico um pouco decepcionado com o vazamento de que a lesão não era aquilo que os fãs esperavam, porque meio que estragou, de certa maneira, um pouco a surpresa que poderia ter tido, né, com o cash do Rollins, mas estragaram a surpresa, mas pelo menos executaram de uma maneira perfeita. Perfeita. Foi muito bom. Rollins campeão mundial de novo. O que segue para o CM Punk daqui para frente? Não sabemos. Quem sabe nós vamos ter mais um combate entre os dois na WrestleMania, igual muitos fãs estão especulando. Ou talvez não precisa esperar tanto. Afinal de contas, se não tiver nenhum draft, o Rollins e o Punk vão continuar na mesma brand. É difícil ficar mantendo os dois afastados até uma WrestleMania da vida, né? Mas é isso, pessoal. Nós tivemos esse SummerSlam que teve seus momentos mais baixos, mas teve decisões de booking interessante. Tivemos um primeiro combate muito forte para abrir o show. Nós tivemos uma troca de campeãs feminina que foi muito bem-vindo. Nós tivemos um combate, assim, triste, de certa maneira, entre o Sami Zayn e o Karrion Kross, pelo que se desenrolou no final. Tivemos uma grata surpresa no combate pelo título feminino, onde a Tiffany Stratton venceu num bom combate. Um combate que entreteve bastante no combate de duplas.
entre o Jelly Roll e o Randy Orton contra o Logan Paul e o Drew McIntyre. E nós tivemos um main event brutal entre Punk e Gunther, com um fechamento magistral do Cash do Seth Rollins. Foi uma boa primeira noite de SummerSlam, pelo menos essa é a minha opinião. Qual que é a sua opinião? Deixa o like caso tiver gostado do vídeo. Vejo você amanhã para comentar sobre a segunda noite do SummerSlam. Até a próxima e tchau!